Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos continuar a nossa série Aviso do Fim, do livro de Apocalipse. Vem comigo assistir esse vídeo. Bom gente, então nós vamos continuar a série Aviso do Fim, do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11, né, que a gente finalizou o último vídeo do livro de Apocalipse no capítulo 10. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11. Então vamos lá? No capítulo 11 nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Isso mesmo. Então vamos iniciar a leitura bíblica. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, diz assim: E deixa o átrio que está fora do templo e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse templo aqui que eles estão falando, certo, gente? Aqui é o templo que vai ser construído na grande tribulação, né? Então, o altar de ouro é o altar de incenso e que ficará dentro do templo, certo? Então, aqui ele está falando, gente, que os judeus, após a construção do templo, eles vão voltar a fazer sacrifícios. Nós sabemos que na atualidade está para ser construído o terceiro templo, né? Então, os judeus, eles querem voltar a fazer os seus sacrifícios, porque a gente sabe que os judeus, eles não acreditam no Messias, no Jesus, que já veio, já morreu por nós. Então, eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Então, eles não acreditam na graça, né, na cruz de Cristo. Então, eles ainda permanecem fazendo aqueles rituais do passado. Então, eles precisam do templo para voltar a fazer seus sacrifícios, como era no tempo de Arão, de Moisés, né? Então, aqui, Deus não vai aceitar esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque Jesus já se sacrificou por nós. Então, o sacrifício de Cristo foi perfeito para nós, né? E não temos mais que estar fazendo esses sacrifícios com animais como antes. Então, gente, eles não vão adorar verdadeiramente, porque não vão adorar o próprio Jesus, né? Então, aqui eles vão estar voltando a fazer sacrifícios no templo, sendo que o sacrifício já foi feito na cruz, que é Jesus. Então, Deus não vai aceitar esse sacrifício. Versículo 2: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidas de saco. Ou seja, as duas testemunhas vão estar pregando o evangelho, e eles vão estar vestidos de saco, né? Então, assim, antigamente, na lei mosaica, né, era necessário ter duas testemunhas para ter certeza de algo. Por exemplo, era parte da lei judaica, sempre que houvesse alguma situação, ter duas testemunhas para falar sobre aquilo. Então, aqui é da mesma forma. O Senhor vai enviar duas testemunhas, né, para que elas realmente falem de Jesus, né? Eles vão evangelizar, essas duas testemunhas vão evangelizar as pessoas, e elas vão estar vestidas de saco, né? Então, eles vão enviar essas duas testemunhas para validar, gente, para validar o pecado e a blasfêmia do mundo, né? Durante o período da tribulação, eles vão falar o que é os pecados, o que está errado, eles vão explanar tudo isso para as pessoas, né? Mas a gente não tem certeza da identidade dessas duas testemunhas. A gente não tem certeza absoluta dessas identidades, né? Então, mas muitos teólogos supõem duas pessoas, né? Acredita-se que uma delas seria Elias, né? E o outro seria Moisés. Mas na Bíblia não descreve quem realmente serão essas duas testemunhas, com certeza confirmando quem seriam, né? Então, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, fala um pouco sobre isso, e a gente tenta linkar isso a essa situação das duas testemunhas. Lá diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, gente, a gente aqui entende-se que Elias vai voltar para o grande dia do Senhor, que será na grande tribulação. Então, a gente acredita que uma dessas testemunhas que o Senhor vai enviar seria Elias, né?
Então, eles vão profetizar por 3 anos aqui na terra, eles vão pregar por 3 anos e meio, né? E aí eles vão estar vestidos de panos de saco, como diz a palavra, né? Que isso significa luto, humilhação. Então, eles vão estar o tempo todo falando, declarando, né, sobre a palavra de Deus na terra. Versículo 3. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Versículo 4. Se alguém lhes disser, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, não importa que assim seja morto. Ou seja, eles vão ser protegidos por Deus, né? Então, se alguém tentar fazer algo contra eles, o Senhor vai dar proteção. Vai sair fogo da boca deles. Ou seja, vai ser algo muito sobrenatural. Vai ser algo incrível, né? Então, o versículo 5 diz: estes têm poder para fechar o céu. Olha só, eles vão ter poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem na Bíblia converteu as águas em sangue? Moisés. Então, por causa disso, a gente acredita que também a segunda testemunha seria Moisés, que tem esse poder, né? Que teve esse poder através de Deus, claro, que foi Deus que fez através da vida dele, para transformar as águas em sangue. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, Moisés também tirou o povo do Egito, e todas as vezes o Senhor mandou ele proferir algo e chegava uma praga no Egito. Então a gente acredita que nesse versículo 5 aqui descreve exatamente o ministério de Moisés no seu início, retirando o seu povo do Egito, né? Então a gente acredita que possa ser Moisés uma das testemunhas. Versículo 6. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então, gente, aqui diz o versículo 7, eles vão ser protegidos, né, por Deus, mas quando cumprir aqui o chamado deles, a missão deles, quando completar a missão deles que eles vieram fazer, então eles vão ser mortos. O Senhor vai permitir a morte deles diante do povo, né? Eles vão morrer diante do povo, né? E isso vai ter um propósito, vocês vão ver um pouco lá na frente. E no versículo 7 diz assim: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde no nosso Senhor também foi crucificado. Versículo 8. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Ou seja, como eu falei para vocês, eles, quando chegar a missão deles no fim, Deus vai permitir a morte deles, né? O anticristo e seus perseguidores vão matá-los e vão ser expostos numa praça, que todo mundo vai poder ver eles dois mortos nessa praça. Eles não vão ser enterrados, eles vão ficar ali expostos, como se fosse um troféu para eles. Eles vão ficar rindo, vão admirar aquele, dizer: olha, a gente venceu. Porque ninguém nessa época, assim, a maioria das pessoas não vão querer ouvir essas 2 testemunhas. Vão ser poucas as pessoas que vão entender o propósito dessas 2 testemunhas lá na tribulação. Então, muita gente que já está com a marca da besta, muita gente que já está seguindo o anticristo, vai fazer chacota deles, né? Então, quando eles morrerem, eles vão dizer assim: é como se você matasse alguém e cortasse a cabeça e levasse a prêmio para o rei, né? Então vai ser a mesma coisa, eles vão achar que isso foi, que eles venceram e tal, mas eles não têm noção de que isso realmente é o propósito de Deus, né? Versículo 8. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Versículo 9. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Aqui diz que as pessoas vão rir, vão ficar felizes, as pessoas vão até trocar presentes por causa da morte dessas 2 testemunhas. Então imagina só como vai ser. Versículo 10. E depois daqueles 3 dias e meio, aí sim o Senhor vai começar o seu propósito. O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, ou seja, ficaram de pé. E caiu o grande temor sobre os que os viram, ou seja, da mesma forma que eles foram viraram chacotas, eles mortos na praça, 3 dias e meio, né? Todo mundo feliz porque eles morreram, porque as pessoas achavam que eles estavam atormentando demais as pessoas pregando o evangelho.
E aí o Senhor vai soprar o espírito de vida sobre a vida deles, eles vão ressuscitar, vão ficar de pé. E todo mundo vai ver isso, gente. Vai ser em praça pública, né? E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, eles vão ver que realmente é Deus que ressuscitou eles, entendeu? Então o inimigo vai ser envergonhado aqui, para todo mundo ver. Versículo 13. É passado o segundo ai, porque a gente está nos 3 ais aqui, foi o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então, no versículo 14, nós vamos falar sobre a 7ª trombeta, tá, gente? Vamos lá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 15. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Versículo 16. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E irarão-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos e aos seus santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e as grandes e os grandes, e o tempo que destruíres e os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, gente, aqui a gente finaliza o capítulo 11. Vocês viram que nós falamos da 7ª trombeta, falamos dos 2 ais já, e a gente falou das 2 testemunhas hoje, né? Como vai ser tremendo a missão dessas 2 testemunhas e o seu final, com a sua ressurreição, o sopro de vida de Deus na vida deles. E eles vão ressuscitar em praça e todo mundo vai ver, né, gente? Como Deus é incrível, como tudo tem um propósito, como tudo tem uma missão, né? Então, hoje nós finalizamos o capítulo 11, nós agora vamos para o capítulo 12, né? E vamos seguindo a série Aviso do Fim. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ative as notificações para que você receba em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Curta, comente e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Compartilha para que as pessoas também possam ter o conhecimento e o ensinamento dessa palavra do livro de Apocalipse, que é muito importante para os nossos dias, principalmente de hoje, tá bom? Um beijo e eu te espero na próxima. Tchau!